pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cris, você já me conhece, e hoje a gente vai dar continuidade aí nas aulas de Geometria Analítica, Estudo do Ponto, parte 3. Portanto, se você ainda não viu Estudo do Ponto, parte 1 e parte 2, é importante que você veja para poder entender melhor aí os conceitos da aula de hoje, tá bom? Bora para a aula! Então, hoje a gente vai ver aí condição de alinhamento, definição e exemplos, e depois a gente vai ver área de um triângulo, definição e exemplos, ok? Então, condição de alinhamento. O que a gente tem aí na definição? 3 pontos estarão alinhados ou serão colineares se pertencerem à mesma reta, e o determinante da matriz formada pelas coordenadas dos pontos for nulo, ou seja, for igual a zero, tá bom? Então, a gente tem aí 3 pontos que nós determinamos de A, B e C, tá? Se esses pontos estiverem alinhados, nós teremos um determinante igual a zero. Então, determinante, lembra, nós vamos retomar aí os conceitos de matriz, tá? Cálculo do determinante, regra de Sarros, é importante aí para a aula de hoje, tá bom? Então, vamos lá, continuando a nossa aula aí. Então, ainda na definição, o mesmo desenho anterior, só para a gente poder definir e lembrar para vocês aí o que é o determinante, né? Então, nós temos a matriz aí formada pelas coordenadas dos pontos A, B e C. O ponto A, ele tem um X e um Y. O ponto B, a mesma coisa. E o ponto C, também a mesma coisa, tá? Então, a gente vai ter lá XA, YA, depois XB, YB e depois XC, YC. A terceira coluna, ela sempre vai ser preenchida com o número 1. Sempre assim? Sempre assim, tá? Sempre com o número 1, ok? Então, vamos lá, ó. Já adiantei um pouquinho aí para vocês. Se o determinante for igual a zero, depois que a gente calcular o determinante e der o resultado zero, os pontos estarão alinhados aí na reta, bonitinho, igual a esse desenho aí, tá? Se o determinante for diferente de zero, nós não teremos os pontos alinhadinhos assim, tá? Eles serão vértices de triângulo, porque imagina, se a gente deslocar qualquer um desses pontos aqui, virou um triângulo, tá bom? Então, determinante igual a zero, pontos alinhados, vai ser uma reta. Determinante diferente de zero, teremos vértices de triângulo, ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos começar com exemplo, para poder entender melhor isso aí. Então, verifique se os pontos são colineares, tá? Então, nós temos aí, ó, A, B e C, e nós vamos verificar se esses pontos A, B e C são colineares ou não, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é montar a matriz para poder calcular o determinante. Então, já colocamos aí, ó, a matriz genérica, como que a gente forma, né? Em seguida, já a matriz com os pontos. Então, ficou lá, ó. O ponto A era formado pelo par ordenado 3 e 2. O 3 assume posição de X e o 2 assume posição de Y, tá? Então, 3 e 2. Na segunda linha, foram as coordenadas do ponto B. Então, 4 e 1. Na terceira linha, as coordenadas do ponto C, 1 e 4. Tudo bem? E aí, a última coluna aí, a terceira coluna, a gente preenche tudo com 1. Tudo bem? Tranquilo, gente? Vamos lá. O que a gente faz para calcular isso aqui agora? Repete primeira e segunda coluna, certo? Lembra disso aí? Determinante, assunto que vocês viram ano passado, tá? Então, continuando aí, nós temos, vamos puxar as diagonais principais e multiplicar. Depois, vamos puxar as diagonais secundárias e multiplicar, tá? A primeira diagonal que a gente tem aí, ó, 3 vezes 1 vezes 1, é 3. A próxima diagonal, 2 vezes 1 vezes 1, que é 2. A próxima diagonal, 1 vezes 4 vezes 4, que é 16, tá? Lembra que essas são as diagonais principais, tá? Agora, puxando aí as diagonais secundárias. Então, temos aí 1 vezes 1 vezes 1, que é 1.
3 vezes 1 vezes 4, que é 12, e 2 vezes 4 vezes 1, que é 8, ok? Por que a gente modificou as cores aí, colocou em amarelo e vermelho? Justamente para chamar atenção, tá? Os que nós colocamos em vermelho, tá? Que são as diagonais secundárias, esse a gente precisa trocar sinal, certo? Então, ao invés de ficar 1, 12 e 8, vai ficar menos 1, menos 12 e menos 8. Tudo bem? Acho que fica mais fácil mostrar para vocês dessa forma aí, ó. Então, o determinante vai ser igual menos 1, menos 12 e menos 8, que são aqueles que nós copiamos com o sinal trocado, e mais 3, mais 2 e mais 16, que são os da diagonal principal que a gente não troca o sinal, ok? Continuando aí, nós temos, preferimos fazer assim, ó, juntar tudo aquilo que é negativo e juntar tudo aquilo que é positivo. Para quê? Para facilitar o cálculo, tá? Então, menos 21 mais 21, determinante é 0. E quando o determinante é 0, significa que os pontos estão alinhados ou que eles são colineares, que quer dizer a mesma coisa. Tudo bem? Bem fácil? Deu para entender? Ótimo! Esperamos que sim, né? Vamos lá, mais um exemplo. Determinar o valor de x para que os pontos A, 4 e 2, B, x e 4 e C, 1 e 5 estejam alinhados, tá? Então, a gente vai encontrar o x agora, certo? Muda um pouquinho o jeito de pensar no exercício, tá? Para que os pontos estejam alinhados, o meu determinante precisa ser 0. Lembra disso, né? Então, com essa informação aí, é que nós vamos começar o nosso exercício, tá? Então, colocamos aí para vocês, ó. Para que os pontos estejam alinhados, temos determinante igual a 0. Então, D é igual a 0. Vamos montar a matriz e vamos encontrar o x, tá? Então, de novo, a matriz genérica aí, né? Então, lá no lugar do D, ó, eu já troquei e coloquei 0, tá? E coloquei as coordenadas do ponto A na primeira linha, do ponto B na segunda linha e do ponto C na terceira linha. Lembrando que a terceira coluna a gente sempre coloca 1, ok? Como que a gente faz agora? Igualzinho a gente fez o anterior. Repete a primeira e a segunda coluna e começa a puxar as diagonais principais e as diagonais secundárias, tá? Então, vamos lá. Primeira diagonal principal. 4 vezes 4 vezes 1, 16. 2 vezes 1 vezes 1, 2. E 1 vezes x vezes 5, 5x, tá certo? Agora as secundárias. 1 vezes 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 1 vezes 5 é 20. E 2 vezes x vezes 1 é 2x. Ok, gente? Tudo bem? Então, temos lá 0, ó lá, ó, não é mais o D, ok? Então, 0 é igual menos 4, menos 20, menos 2x. Lembra, essa parte vermelha a gente copia trocando o sinal, tá? Então, eram todos positivos, ficaram todos negativos. A parte em amarelo a gente copiou igualzinho, tá? Na próxima linha aí, ó, a gente trocou os que tem x para verde. Para quê? Para você identificar bem que x vai juntar com quem tem x e quem não tem x vai juntar com quem não tem x, tá certo? Então, continuando aí, nós temos, olha lá, ó, 5x menos 2x vai dar 3x. Menos 4 com menos 20 vai dar menos 24. E 16 mais 2 vai dar 18. Tá certo? Tudo bem? Continuando, nós temos aí, ó, voltamos agora para a cor original aí do nosso slide em azul, porque aí já deu para entender, né? Temos aí uma equação básica do primeiro grau, certo? Então, eu quero saber valor de x. Então, vamos começar a colocar cada um no seu devido lugar. De um lado, tudo que é x, do outro lado, tudo que não tem x. Então, no próximo ficou menos 3x igual menos 6, né? Passamos o 3x lá para o primeiro membro e ele chega lá negativo, tá?
Isolando o x, nós temos menos 6 dividido por menos 3, tá? Fazendo a regrinha de sinal, 6 dividido por 3, 2 positivo. Tudo bem? Ok? Portanto, o x é igual a 2. Então, para que esses pontos A, B e C estejam alinhados, sejam colineares, o único valor possível para o x é o número 2. Tá certo? Tudo bem? Então, vamos lá. Mais um, hein? Determinar o valor de K para que os pontos A, K e 7, B, 2 e menos 3 e C, K e 1 sejam vértices de um triângulo. Então, no outro a gente queria pontos alinhados, aqui a gente quer vértices de um triângulo, tá? Para que seja vértice de um triângulo, o meu determinante precisa ser o quê? Diferente de zero, tá? Ele pode ter qualquer valor, o determinante, ele só não pode ser zero. Então, a gente vai montar a nossa matriz agora. No lugar do D, a gente substitui pelo zero. E no lugar do sinal de igual, a gente colocou já o sinal de diferente, tá? Então, tem que ser diferente do número que der lá, o K. Senão, não será vértice de triângulo, tá certo? Como resolve, Pro? Igualzinho nós fizemos o anterior. Então, é só a interpretação do exercício que mudou um pouquinho, né? Que eu preciso ver o que o exercício está me pedindo. O restante, a parte de cálculo, continua igualzinho nós fizemos no anterior. Então, vamos lá para não perder muito tempo e a aula não ficar gigante. Repete primeira e segunda coluna, começa a puxar as diagonais principais. Então, eu tenho lá K vezes menos 3 vezes 1, menos 3K. 7 vezes 1 vezes K, 7K. E 1 vezes 2 vezes 1, 2. Nas secundárias, nós temos 1 vezes menos 3 vezes K, menos 3K. K vezes 1 vezes 1, K. 7 vezes 2 vezes 1 é 14, ok? Então, nós temos lá 0, que é diferente de... Olha lá, trocamos sinal, hein? Mais 3K... menos K, menos 14. A parte em amarelo permaneceu igualzinha, menos 3K, mais 7K e mais 2, tá? Trocamos mais uma vez aí a cor dos números que possuem letrinhas junto com eles, para facilitar aí a visualização de vocês, tá? Então, mais 3K menos K, vai juntar lá com menos 3K, mais 7K. E o menos 14 e o 2, a gente junta eles também. Então, na próxima linha aí, o que a gente tem? Mais 3K e menos 3K, zerou. 7 menos K, 6K. Menos 14 mais 2, concordam comigo que vai dar menos 12? Ok? Tudo bem até aí? Então, vamos passar o 6K para o outro lado, ficando com menos 6K, diferente de menos 12. Portanto, o K vai ser diferente de menos 12 dividido por menos 6. Menos 12 dividido por menos 6 vai dar K diferente de 2, ok? Então, o K pode ser qualquer valor, exceto o número 2, tá? Então, ele pode ter qualquer valor, menos o 2. Ok, gente? Tranquilo? É isso. Então, eu vou deixar vocês agora muitíssimo bem acompanhados pela professora Patrícia, que vai dar continuidade aí na aula de hoje, tá bem? Até mais, pessoal! Obrigada, Cris! Então, agora vamos continuar aqui, ó, com área de um triângulo. Então, definição. A área de um triângulo é a metade do módulo determinante montado a partir das coordenadas dos vértices do triângulo. Então, vértice A, B e C. Montando o determinante, coloco lá as coordenadas dos vértices XA, YA, XB, YB, XC, YC, calculo esse determinante. Vou encontrar um resultado. Para calcularmos a área do triângulo, fazemos a metade do módulo desse determinante. Posso escrever assim também, ó, área igual metade, né, do módulo do determinante. Por que esse módulo? Porque às vezes nós vamos calcular aí esse determinante e o resultado dele
vai ser um número negativo. Porém, sabemos que não existe área, né, com medida negativa. Então, por isso aí, usamos em módulo. O módulo, a gente considera sempre o resultado positivo, porque trata-se aqui de área, né? Vamos aplicar. Exemplo. Calcule a área do triângulo ABC abaixo. Então, o que nós vamos fazer aqui primeiramente? Vamos verificar aqui, ó, por meio do gráfico, né? E vamos retirar as coordenadas de cada um desses vértices. Então, lembrando que as coordenadas é um par ordenado, um par que exige ordem. Primeiro eu pego o valor do x, depois eu pego o valor do y. Então, vértice A, ele é 2 e 3. 2 no x, 3 no y. Quem é o vértice B? Menos 3 e 1. Quem é o vértice C? 4 e menos 2. Retirei as coordenadas do plano cartesiano, vamos calcular o determinante com esses pontos. Então, vértice A, 2 e 3, vértice B, menos 3 e 1, vértice C, 4 e menos 2. Vamos resolver um determinante de ordem 3. De que maneira? Então, eu repito a primeira e a segunda coluna. E aí, vamos multiplicar as diagonais. Então, vou multiplicar primeiro as diagonais principais, depois eu multiplico as diagonais secundárias. Então, 2 vezes 1 vezes 1, 2. 3 vezes 1 vezes 4, 12. 1 vezes menos 3 vezes menos 2, isso vai dar 6. Agora, vamos multiplicar aí as secundárias. 1 vezes 1 vezes 4, isso dá 4. 2 vezes 1 vezes menos 2, isso dá menos 4. E 3 vezes menos 3 vezes 1, isso dá menos 9. Agora, vamos recordar nossa regrinha. As diagonais principais mantenham o sinal que for. E as diagonais secundárias, lembrem-se sempre de inverter os sinais. Então, veja lá, eu tenho 4, menos 4 e menos 9 como resultado das diagonais secundárias. Então, inverto esses sinais. Como que fica? Então, fica menos 4 mais 9. E as diagonais principais, que eu deixei aqui em amarelinho, eu mantenho os sinais. O que ficar, ficou. Então, eu só copio 2 mais 12 e mais 6. Vou somar aqui os resultados em vermelho e os de amarelo. O que eu tenho? Menos 4 mais 4, 0. Mais 9, dá 9. 2 mais 12 mais 6, dá 20. E aí, o resultado de 9 mais 20, 29. Então, esse é o resultado do meu determinante. Como que eu acho a área desse triângulo? Pegando a metade desse valor. Então, módulo de 29, né? Módulo do meu determinante, que deu 29, dividido por 2. E aí, a metade de 29 vale 14,5. Só isso. Então, a área desse triângulo vale 14,5 unidades de área. Tranquilo, né? Espero que vocês tenham gostado aí da aula. Nosso muito obrigada, bons estudos e até a próxima, pessoal. Beijo!